Olá, investidor e investidora. Sejam todos bem-vindos aos minutos mais valiosos da sua semana. Estamos aqui mais uma vez para o nosso compromisso de toda terça-feira, o nosso Olá Investidor. E eu vou te falar, a conversa hoje vai ser boa, vai ser um papo muito legal com tudo aquilo que o público do programa fala que gosta. Empreendedorismo, liderança, uma marca que é super conhecida, insights para você que também está tentando aí, lutando todos os dias para montar o seu negócio, para vencer no seu negócio. E para você que gosta de uma boa história, o programa de hoje é um verdadeiro prato cheio. Antes de apresentar o convidado, antes de apresentar a marca, que eu tenho certeza que você conhece, eu quero pedir, de maneira muito especial, o seu like para a nossa edição de hoje. É uma edição boa demais e a gente precisa da sua ajuda. Quando você deixa o like, o YouTube entende que o conteúdo é bom, que você gosta, e aí ele recomenda esse conteúdo de maneira orgânica para mais e mais pessoas. Então você aí do outro lado nos ajuda a crescer, tá bom? Conto com você. Hoje, comandando os trabalhos técnicos, aqui nos nossos estúdios, está ele, Joel, o Cruel. Preparado, Joel? Vamos juntos então? É um prazer, é uma alegria receber aqui o Oséias Gomes, CEO da Odonto Excellence. Oséias, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado. É um prazer estar aqui. Eu que agradeço, Oséias. Eu sigo você no Instagram, estava acompanhando hoje os seus stories e vi que no dia dessa gravação, no chat eu estou ao vivo, interagindo com você. O programa, você sabe, né, 90% das vezes gravamos. Eu vi você pegando um avião lá no Paraná, vindo a São Paulo. Eu falei, nossa, tá fazendo isso só pelo nosso podcast. Brincadeira, você tem uma agenda extensa aqui em São Paulo, né, Oséias? Mas também, eu vim também muito obrigado. Para estar com você aqui. Vem muito para São Paulo? Toda semana, todas as semanas. Estar em São Paulo é muito importante. As pessoas, o brasileiro, ele tem um hábito de construir as suas empresas, que não cabe todo mundo aqui em São Paulo, no interior do Brasil, mas sempre tem um pezinho em São Paulo. Principalmente as lideranças, os CEOs, CFOs das empresas, CVOs, eles sempre procuram estar mais em São Paulo. Então, quando a gente se conecta com São Paulo, a gente não é que fala com quem está... as pessoas dizem, São Paulo é onde está o dinheiro. Não é exatamente isso. São Paulo é onde está a caneta, onde estão as pessoas que tomam as decisões. Uhum. Então, quando a gente se conecta com São Paulo, a gente está conectado com pessoas que tomam decisões mais rápidas, né? Muito bem. Bom, se você não está aí, eu falei, o Oséias é o CEO da Odonto Excellence. Talvez você não se recordou da marca, do nome, mas a hora que eu mostrar aqui eu tenho certeza que você vai lembrar. E eu quero dividir com você, que acompanha aqui o Olá Investidor toda semana, que acompanha o nosso almoço de negócios todos os dias, como foi que eu conheci a marca que o Oséias criou e que hoje se espalha pelo Brasil, se espalha por outros países também. A gente vai contar toda essa trajetória. Mas eu conheci a marca assim, ó. Solta o vídeo, Joel. Olha, gente, o lugar certo para encontrar um tratamento de qualidade, clínicas confortáveis e profissionais altamente capacitados em todas as especialidades é na Odonto Excellence. São mais de 50 mil pacientes novos todos os meses e mais de 15 mil são atendidos todos os dias. A Odonto Excellence vem transformando a vida de milhares de pessoas porque ela tem o tratamento ideal para cada uma delas. E se você quer os famosos alinhadores invisíveis que estão super em alta, a Odonto Excellence tem. E você também encontra tecnologia de ponta em implantes dentários que permitem tratamentos mais seguros e eficazes, feitos de maneira personalizada para você. E que tal investir na sua beleza e contar com os melhores especialistas em harmonização orofacial, botox, preenchimento labial e outros procedimentos de estética facial que vão valorizar o que você tem de melhor. Com a Odonto Excellence você pode, porque ela entende o que é melhor para você e respeita a sua identidade. Agende já a sua avaliação e dê um up no seu visual. Odonto Excellence, com você pra valer. Oséias, aquele abraço. Valeu. Oséias é você, né, Oséias? Sou eu. O Celso é muito gente boa. Eu sou fã do Celso Portiolli. Também. Eu sou fã. E aí eu tava assistindo, isso faz muito tempo. Faz muito tempo que vocês têm essa parceria com ele. Há uns 5 anos, é. E eu tava assistindo uma vez o programa lá, Domingo Legal. Já gostava do Celso, de outros programas, sempre achei ele muito bom apresentador, game show e tal. Um comunicador tremendo. Meu, né? ele é demais. E aí, do nada, entrou lá, Odonto Excellence e tal. Eu falei, legal.
E aí, como eu assisto de maneira recorrente o programa, a sua marca bate pra mim quase todo domingo que eu tô lá vendo o Celso Bacana. Portiolli. Eu gosto muito do Celso Portiolli. E como comunicador, eu gosto do programa também. O programa é muito bom, mas eu acho ele o melhor. Apresentando game show, ele pra mim é disparado o melhor. E aí eu fiquei conhecendo a sua marca até que a Aline, que foi a assessora que fez o meio campo, junto à Rafaela aqui, né? A Laís também, que ajudou essa entrevista a sair do papel. Quando eu recebi a possibilidade de te entrevistar, na hora eu me lembrei do Domingo Legal. Falei, pô, mas sem Bacana. dúvida nenhuma, porque eu conheço essa marca. Como foi que você chegou ao Celso Portiolli e qual que é a importância para uma marca estar associada a uma figura que é famosa, uma figura que é conhecida? Porque essa é uma decisão muito importante, não é, Oséias? Veja bem, que um artista, uma pessoa de relevância como o Celso, é muito importante essa decisão a gente fazê-la com bastante estudo. Por quê? Porque o Celso ele tem uma característica que ele é neutro, ele não se envolve em assuntos muito picantes, muito fortes, nem políticos, nem de alguns princípios e valores que têm opiniões muito divergentes. Então ele é um cara de muito entretenimento, é um cara muito tranquilo, então ele é um cara querido por todos. Então você não cria nenhum tipo de situação que você tenha que resolver nos bastidores depois. Então a nossa decisão de estar com o Celso, claro que foi dele também de estar com a gente, foi um casamento perfeito e que tem durado aí mais de 5 anos já. Muito legal. E aí, a gente estava até conversando nos bastidores. Não sei se você já conhecia ele antes dele ser o garoto propaganda da sua marca, ou se a amizade que você tem com ele surgiu depois disso. Surgiu depois. Porque estudando aqui para nossa conversa, eu encontrei no seu canal no YouTube trocas de ideia que você tem com ele mostrando os seus livros, vocês conversando sobre empreendedorismo. Eu até separei um segundo vídeo, posso mostrar daqui a pouco. Eu acho que estava na região Nordeste, com alguns vendedores da franquia, falando, mas assim, vestindo a camisa mesmo. Então dá para ver que não é uma relação só do garoto propaganda com a marca, é uma relação mais intensa do que isso. Isso surgiu depois desse encontro profissional. Sim, mas teve uma sinergia muito boa, porque o Celso, fora das câmeras, como artista, ele é um ser humano incrível, incrível. E a gente convivendo junto, almoçando, tendo os finais de semana junto, quando a gente podia. Eu fui conhecendo uma pessoa incrível que ele era, e a gente construiu uma amizade. E no momento difícil que ele passou, né, de saúde, hoje está muito bem, graças a Deus, eu fiquei muito próximo dele. Eu apoiei bastante ele. Então isso gerou uma afinidade boa entre a gente e uma amizade muito, muito gostosa. Ah, legal demais. Agora, a gente aqui no nosso programa, na TC News, a gente tem pequenos empreendedores, pessoas que têm vontade de ter seu próprio negócio, mas também temos grandes empresários que nos assistem. E conversando com parte do nosso público, com outros empreendedores, empresários que passam aqui pelos microfones da TC News, o investimento em marketing é sempre uma questão. Fala, pô, vale a pena, não vale, vai trazer o retorno, não vai? Você, Oséias, tomou a decisão de investir, me parece, que pesado. Porque além do Celso Portiolli, a sua marca está no SBT, que é uma das maiores emissoras do país. A sua marca aparece em outros veículos de mídia. Você investiu pesado em marketing. Como surgiu essa decisão e compensou o investimento financeiro? Trouxe retorno para você, para o seu negócio? Vamos lá, uma empresa, ela vive as suas etapas. E a gente tem que entender em que momento que nós estamos, em que mesa que nós estamos sentados. Primeiro, a minha empresa cresceu bastante no Paraná, que é onde nós estamos. Então, eu comecei fazendo a mídia televisiva no Paraná. Depois do Paraná, nós fomos para Santa Catarina, eu fiz a mesma coisa. Depois, interior de São Paulo, depois Mato Grosso. Quando chegou um determinado momento que eu percebi que já tinha escala quase em todos os estados brasileiros, eu não iria fazer mídia dispersa. O que é mídia dispersa? É quando você está falando em uma região onde, se a tua relação é com B2C, é o teu negócio com o paciente ou com o cliente da ponta, e você não está lá, é uma mídia dispersa. Porque você está pagando por isso.
Você está pagando por isso, mas você não está alcançando. Oséias, você está no Brasil inteiro? Não, mas eu estou em todos os estados, em muitas cidades. Já valia a pena fazer esse investimento. Isso não pesaria no orçamento da franqueadora, nem no bolso do meu franqueado. Então, no momento certo que nós estávamos seguros para fazermos isso, nós fizemos. Hoje nós fazemos parte aí das, sei lá, 100, 150 empresas no Brasil que conseguem fazer merchan nacional. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E o que você começou falando, que é entender em qual mesa você está sentado, né? Hoje você está sentado em uma das maiores marcas do país. Quando a gente pensa em franquia, a sua marca é uma referência, mas para chegar até essa mesa, como foi o início lá no Paraná? Como foi todo esse processo? Porque hoje a gente olha o sucesso, mas todos os empreendedores com os quais eu converso também contam os desafios e muitas vezes valorizam os desafios porque foram essas etapas que fizeram, né, a empresa chegar no estágio que está no momento. Como foi para você todo esse processo, por gentileza? Olha, a nossa vida empreendedora, Vinícius, ela tem nós temos que tomar algumas decisões que elas são muito importantes. Eu sempre digo que o empreendedor ele passa por 5 fases muito importantes. Recompensa imediata, recompensa de curto prazo, recompensa de médio prazo, recompensa de longo prazo. Vamos lá. O que é recompensa de curto, o que é uma recompensa imediata? Para mim, que sou empresário emergente, não tive os meus pais ricos, abastados, eu costumo dizer que os meus pais me deram tudo que eu sou, porém não me deram nada que eu tenho. Então eu vim do cabo da enxada, eu vim da lavoura, eu vim da roça. Então a primeira forma de ter renda que eu achei é ser CLT, foi arrumar um emprego. Por quê? Não adiantava alguém me dar uma empresa que me desse um salário dali 2 anos, eu morreria de fome. Então eu precisava de uma recompensa imediata, salário. Quando a gente vai montar o primeiro negócio, recompensa de curto prazo. A gente não pode montar um negócio que vai break-even com 3, 4 anos. A não ser que você ganhe o dinheiro de alguém, mas ninguém te banca durante 3, 4 anos para você começar a dar o break-even da tua empresa, bater o custo com as suas despesas. Não rola isso. Então a gente tem que montar um negócio, uma micro franquia, um negócio menor, que você break-even ali com 3, 4, 5, 6 meses. Você pegou um dinheiro emprestado de alguém, do pai, da mãe, de banco, enfim. O patrocínio. Nem muito crédito a gente tem aí. Mas o que aconteceu comigo? Eu montei a minha primeira clínica e foi um trabalho danado, sofrido, mas o dinheiro de lucro de uma clínica, sei lá, um lucro aí de uma clínica de 30 mil reais, não dá para pensar em franquia. Aí eu fui para a recompensa de médio prazo. Posso te interromper? Pode. Só para a gente parar na recompensa de médio prazo. O nome da clínica, da primeira clínica que você montou, é o mesmo até hoje ou teve alguma mudança? E por que você foi para essa questão odontológica? Foi desde saída? Essa era a ideia? Não. O empresário, existe uma frase que diz assim: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Essa frase, ela pode servir em qualquer momento da vida, menos para o empreendedor. Porque para furar uma pedra, você vai gastar muito tempo e vai gastar muita energia. Então é o seguinte, a gente procura facilidades. A gente olha para a direita, para a esquerda, vê um terreninho mais arenoso, a gente faz a curva no rio e vai embora. Então o empresário, ele busca oportunidade. Existe uma máxima que diz assim: em todo negócio existe uma lacuna. E nesta lacuna existe uma armadilha ou uma oportunidade. Depende da forma que você está preparado para olhar para aquilo. E eu lembro que eu fui fazer uma consultoria em 2000, mais ou menos, no ano de 2000, para um consultório odontológico de um amigo meu. Eu tinha uma empresa de consultorias. Eu achava esse nicho um mercado muito pequeno, porque eu via a odontologia apenas como um consultório. Não conseguia imaginar uma franquia, uma rede, algo assim. E quando eu comecei a analisar o modelo de negócio, franquia em órgão de classe, eles se protegem bastante. E quando eu comecei a perceber que tinha grandes oportunidades de crescer ali, eu não caí na armadilha, mas eu percebi uma oportunidade e comecei a empreender. Mesmo não sendo dentista, eu sou formado em administração de empresa. Então eu sou muito mais uma empresa de tecnologia do que uma empresa
de odontologia. Por quem é de odontologia é o dentista. Foi ele que se formou, ele que tem aptidão para trabalhar, para dar um tratamento ao paciente. Eu não, eu sou um servo da odontologia, né? E a primeira marca que nós tivemos era a Companhia do Sorriso. Os nomes é você que cria? Nessa marca ela já existia, ela já tinha um registro. Porque eu ia falar, pô, esses nomes são bons, Odonto Excellence é um bom nome. Só que como Companhia do Sorriso, já existia o registro. Eu ter uma clínicazinha no interior, 3, 4 clínicas, ninguém se incomoda. Mas 1.300 é diferente. Aí, para me lançar como franquia, eu criei a marca Odonto Excellence. E por que você pensou nesse nome? Sabe por quê? Hoje a sua franquia, deixa eu até pedir para o Joel compartilhar a minha tela aqui, ó, com os nossos telespectadores, para você que está nos acompanhando com imagens. Então, a gente está no site da empresa criada pelo Oséias, Odonto Excellence, aí tá aqui, ó. Somos hoje 1.332 franquias, 810 ativas no Brasil, 409 em triagem, então em processo. Tem franquia 24 na Angola, tem 76 franquias ativas no Paraguai e 12 em triagem e uma ativa no México. A última franquia, no dia que nós estamos gravando, foi inaugurada a unidade mais recente há 2 dias, 11 horas, 12 minutos, 35, 36, 37 segundos. E aí você usa um nome, né, que tem um termo em inglês, que independentemente do país, o nome vai fazer sentido. Sim. Então eu achei isso muito inteligente. Mas quando você pensou nesse nome, já foi com essa ideia de expandir para além do Brasil ou para ganhar a Copa do Mundo também tem que ter sorte? Acabou que foi um... Não, já foi pensando também. Já foi pensando também. Um nome que ele servisse em qualquer lugar que eu fosse. Como estamos entrando na Argentina agora com 9 unidades. Vocês vão para a Argentina também? Vamos Argentina também. Deixa eu aproveitar então, porque aqui a gente fala muito de economia, né? E a questão na Argentina econômica estava bastante difícil, né? Então tinha alguns empresários saindo da Argentina. De um tempo para cá, a coisa parece que vem melhorando, e quando eu digo parece que vem melhorando, são os indicadores econômicos, macroeconômicos, que a gente tem acesso no país vizinho. Você indo para a Argentina agora é uma sinalização de fato que a economia está melhorando por lá? Você chegou a fazer um estudo, ver a viabilidade, se o público ali na Argentina, o povo argentino vai ter condições de fazer os tratamentos, de comprar os serviços que os franqueados lá vão ter para oferecer? Qual foi o estudo nesse sentido para escolher a Argentina nesse momento? Quando o empresário ele percebe um cenário positivo, ele mesmo se desperta. Então quem veio atrás de nós foram eles, já conheciam a marca, enfim. Eles vieram. Daí nós fomos até a Argentina, demos um suporte e vimos que a gente viu lá que tem um oceano azul lá, uma possibilidade de crescimento muito grande. Então eu acredito que só na Argentina eu devo colocar nos próximos anos aí mais umas 300, 400 unidades. Caramba, Oséias, pô, bom demais te ouvir. Eu te interrompi quando você falava sobre as recompensas. Você falou sobre, para quem está chegando agora, né? Você perdeu a recompensa de curto prazo, mas é o salário imediato que você precisava, né? Na sua... Essa é a recompensa imediata. Imediata. Né? Aí a gente ia para a recompensa de médio prazo. Médio prazo. Que recompensa é essa de médio prazo? Bom, aí eu, em vez de correr comprar um carro, comprar uma casa, um relojão, aquela coisa toda que a gente que é emergente, empresário que nunca viu dinheiro na vida, quer fazer, graças a Deus, eu fui inteligente. Não, eu guardei meu dinheiro e montei a segunda unidade. Vamos lá. Ter a primeira foi muito difícil, mas 2 para montar a terceira ficou mais fácil, né? Aí 3 para montar a quarta é mais fácil ainda. 4 para montar a quinta, caramba, já foi muito mais suave. Tudo no Paraná. Sim, tudo, não, isso. Todos no Paraná e Santa Catarina. Tá. Aí cheguei a 12 unidades. Quando eu cheguei a 12 unidades, eu já estava tendo um lucro lá de quase R$500 mil. Falei, agora eu já posso contratar um grupo de developers, de programadores, para a gente fazer um software robusto, com muita tecnologia. Aliás, eu costumo dizer que a gente pode construir muitas startups, muitas tecnologias para a economia real. Que o Brasil ainda tem esse oceano azul para nós poder fazer isso. Aí, veja só, eu comecei a construir, quase como se eu tivesse pivotado para construir a franquia. Aí eu comecei a ir para um jogo de gente grande, que é recompensa de longo prazo.
Imagine só que até franqueados meus foram construindo uma rede dentro da própria Odonto Excelência, que chegou um momento em que os meus franqueados, alguns chegaram para me dar um conselho. Zé, queremos um jantar com você. Eu falei, por quê? Queremos te dar um conselho. Viu, você está sofrendo tanto, você parou de ganhar dinheiro, está montando esse negócio. Isso aí, será que vai dar em algum lugar? Vamos se juntar agora, eles também estavam com uma graninha legal. Vamos montar juntos as nossas redes de clínicas. Eu falei, queridos, eu sei exatamente para onde eu estou indo. Eu estou indo para um jogo de gente grande agora. Não quero mais um pequeno lucro. Eu quero ir para um jogo de um propósito diferenciado, onde vou mudar a vida de milhares e milhares de empresários, de empreendedores, de pacientes, enfim, porque eu trouxe um produto muito bom. Enfim, lancei a franquia, breakivou com 100 unidades, acredita nisso? Porque os investimentos eram muito grandes, então demorou muito tempo. Mas, quando você pensa no processo de escala, você começa a tracionar. Chegar em 100 foi um tempo muito mais longo. Mas de 100 a 200 foi um pouco mais tranquilo. De 200 a 300, mais tranquilo ainda. De 300 a 400, mais tranquilo. Hoje, eu cheguei ao ponto de abrir uma franquia a cada 48 horas. Essa estatística não perdura hoje, por quê? Porque eu não tenho muito onde crescer mais no sul do Brasil, Minas, Brasília, enfim, Mato Grosso do Sul. E agora eu estou entrando no Nordeste. Eu estou com aquele probleminha de todo empresário, furar a bolha para entrar no Nordeste. Mas criamos um CAC diferenciado, um custo de aquisição de cliente, uma estratégia diferente, e nós estamos entrando no Nordeste. Então já estamos lá com 50 unidades, que já abriu 15, tem mais acho que 16, 17 para abrir agora. Por quê? Porque para que a gente possa crescer agora de maneira regulamentada em todo o país, né? Então é uma estratégia que nós fizemos. Isso como Odonto Excelência. Deixa eu aproveitar que você falou da região Nordeste, porque de novo, né, vou lá, naquela figura do Celso Portiolli, que a gente já falou aqui no começo da conversa, porque o segundo vídeo é justamente do apresentador, do comunicador, lá na região Nordeste, convidando os empresários a considerarem a Odonto Excelência. Solta o vídeo aí, Joel. Bom, se você está falando com o Marcelo, com a Grazi, com o Marcos, aí você está interessado na franquia Odonto Excelência, você está fazendo o melhor negócio da sua vida. Você vai ser um empreendedor de sucesso, porque além de entregar a franquia na sua mão, você vai receber todo o know-how de uma equipe gigantesca, que eles vão levar você em direção ao sucesso. Então, não perca tempo e feche logo a sua franquia, que é o melhor negócio de todos os tempos. Seja você também um franqueado Odonto Excelência. Isso que eu falei, Zé, de vestir a camisa, porque o cara comprou realmente a ideia da sua empresa, ele gosta de você, ele quer que a coisa funcione. E para você chegar num novo espaço, numa nova região e ter uma figura como ele, acho que isso aí ajuda a abrir bastante portas. Muito, muito. Quando ele fala ali, né, que você é franqueado, quando você escolhe a Odonto Excelência, você não vai estar sozinho, você vai receber um know-how completo. O que é esse know-how? O que ele está falando? O que o franqueado recebe de saída? Vamos lá, mas hoje está melhor ainda, Vinícius. Por quê? Porque hoje nós estamos fazendo um investimento na clínica do franqueado eu vi isso em torno de 80 mil reais. Eu vi isso. Só de cadeiras odontológicas, que custa lá acho que uns 20, 25 mil reais, nós colocamos 3 cadeiras zero. Achei. Novinha. Zeradinho para o nosso franqueado. Então, nós estamos fazendo um investimento extremamente alto. É como se nós estivéssemos fazendo um blitzscale, realmente para crescer rápido, para arrebentar, para a gente poder avançar. E o projeto está indo muito bem. Mas a pergunta que você fez mais empiricamente, o que nós fazemos hoje é dar todo o suporte. Zé, todo modelo de negócio no Brasil tem que ser franquia? Não. A gente só escala com franquia? Não, muito pelo contrário. Eu tenho hoje a Lion Startups, uma das maiores venture build do Brasil hoje, que lança várias startups, e eu sou um cara que algumas sugestões eu dou que sejam franquias, mas nem todos. Mas quando a gente se propõe a ser franquia, a primeira coisa, a regra número 1 da franquia, só ofereça para as pessoas aquilo que faz totalmente sentido para você. E dê mais do que você recebe, porque esse é o casamento perfeito. Você nunca vai ser peso na vida do seu franqueado. O que nós criamos de robustez, de tecnologia, de estratégia mercadologicamente falando, para criar conexões com o mercado, porque uma empresa hoje, ela tem que ser criada com 2 pontos de visão. Um olhar de fora para dentro e de dentro para fora. E a gente erra muito, às vezes, como empreendedor, que a gente olha muito de dentro para fora.
Mas o mais bacana no criar uma empresa é quando você se debruça para deixar a tua empresa de pé, a sua ideia de pé, é olhar de fora para dentro, para ver se realmente a sociedade te quer, se ela te aceita. E isso nós fizemos o dever de casa. Então nós somos hoje muito mais uma franquia de tecnologia especificamente, uma franquia de suporte, que tem todo o suporte. Hoje nós temos pessoas cuidando dos BIs, dos dados, até alguém de dentro, alguém muito especialista da área comentou com a gente há uns 3 meses atrás, que nós estamos entre as 10 empresas do Brasil que mais tem dados transformados em informação. É a nossa empresa, a Odonto Excelência. Porque a gente entende hoje que só tem uma forma de você escalar é gerando facilidade e controle para que as pessoas possam ter mais tempo para si e ter um negócio rentável. Então nós fizemos isso, por isso que a Odonto Excelência ela cresceu abruptamente, né? Estamos muito felizes com isso. Eu estava comentando com você que o Olá Investidor ele tem 4 anos de duração. E eu me lembro de uma entrevista que foi logo no primeiro ano. E a gente entrevistou aqui um empresário e ele falou o seguinte, olha, Eu perguntei para ele o que é mais importante na hora de abrir um negócio, né? Ele deu ali algumas dicas. E aí depois ele retomou a palavra e falou assim, olha, eu queria só enfatizar um ponto, que eu não sei se eu deixei ali evidenciado. Não importa qual negócio você vai abrir. Não importa qual negócio você vai ter. Tem uma pessoa de tecnologia forte dentro do seu negócio. E se essa pessoa realmente for muito boa, porque o profissional de tecnologia hoje ele é muito demandado, você não vai ter dinheiro para pagar essa pessoa, porque o salário dela é alto. Então ofereça equity para ela. Dê uma parte do negócio, porque ela vai ser dona desse negócio também. Então ela vai tomar aquilo para ela. E se o negócio crescer, você sempre vai precisar de ter alguém ali de tecnologia muito forte do seu lado. CTO o nome dessa pessoa. Isso. O CTO. E você falou de tecnologia aqui várias vezes. Então eu queria que você reforçasse esse racional para os empreendedores, para os empresários que estão nos acompanhando. Claro que cada negócio, eu gostei muito da analogia, né? Você tem que saber qual é a mesa que você está sentado. Porque nós estamos falando, se o profissional de tecnologia realmente for acima da média, é um profissional que no mercado é muito valorizado, custa caro você ter esse profissional no seu time. Mas é muito importante em algum momento do seu negócio você considerar ter alguém que é fera de tecnologia, não é, Oséias? Vamos lá. O principal ativo do mundo empresarial hoje, eu defino ele rapidamente. É dados transformados em informação. É o que mais vale. Isso. Informação que gera decisão e decisão que gera ação, obviamente. Mas dados transformados em informação ele é muito importante. Eu chego a dizer que o departamento de TI de uma empresa, hoje ele é tão importante como o departamento contábil, departamento de RH, departamento de marketing, enfim, o departamento de TI ele é tão importante quanto. Hoje, ao ponto, veja só, isso que nós, na nossa empresa, na Lions, nós formamos os developers, os programadores. Hoje nós formamos a cada 8, 10 meses 170 novos alunos. Gratuitamente. Por quê? Porque não é aqui que eu devo ganhar dinheiro. Eu devo ganhar dinheiro gerando esta matéria-prima para atender as startups das quais está dentro do hub da Lions Startups. Entendeu? Então, hoje, realmente, falar sobre tecnologia não é uma modinha, não é alguém dizer, eu trouxe uma tecnologia, tem que levar de verdade. E não é só tecnologia. Nós temos que entender o seguinte, toda tecnologia, ela trabalha atendendo uma estratégia. Então, é importante que o empresário, ele se debruce de um período do dia, sabendo o que ele pede para o seu programador fazer. O que ele está pedindo realmente para o seu time de developers? O que eles estão fazendo? Porque uma empresa ela tem que ter hoje os soft skills e os hard skills. Hard skills, os programadores estão dizendo, passe para mim o que você quer que eu faça, que eu sei fazer. Mas os soft skills é alguém que está pensando pela empresa, criando novos negócios na empresa, destruindo coisas velhas, construindo coisas novas, ao ponto que eu digo que desaprender hoje é mais importante do que aprender. Porque as pessoas, a maior dificuldade é quando você ensina algo para alguém e passa alguns dias, você chega até ele e diz, caramba, cara, não é mais isso, é outra parada agora. E a pessoa demora
para desaprender que isso. pegou aquele jeito. Então, as pessoas têm que aprender a se esvaziar rápido e se encher de outra coisa. Entendi. É importante, né? Nossa, isso eu não tinha parado pra pensar nisso. Porque a pessoa aprende algo e aí parece que aquele aprendizado ele vai ser pra sempre. E hoje em dia o pra sempre ele quase que não existe mais, porque a tecnologia muda, a concorrência muda. Aquilo que você aprendeu que valia há um mês, talvez você vai ter que reavaliar em 30 Exatamente dias. isso, exatamente. Até antes. Olha, eu chego a dizer para você, nós temos uma estatística dentro da Odonto Excelência, que nós fizemos uma análise alguns dias atrás, que em torno de 20% das ferramentas de tecnologias que nós criamos, nós não chegamos a implementar. Porque quando elas ficam prontas, não quero mais brincar com esse brinquedo, pai. Já é outra coisa. Entendeu? Muda rapidamente. Olha, é legal demais a gente conseguir te ouvir. Oséias, eu quero falar um pouquinho a respeito da Lions para entender um pouco mais sobre esse outro projeto que você encabeça. Vou pedir para o Joel compartilhar a tela. Esse link que eu estou acessando, você pode encontrar aqui também, ó, no próprio perfil do Oséias. Aliás, já segue aí, hein? Ó, Oséias Gomes Oficial. Não tem erro, hein? Oséias Gomes Oficial. Aí você tem aqui, né, o site, o perfil no Instagram da Odonto Excellence, que nós estamos falando até agora, e a Lions Startup. Aí eu cliquei aqui dentro deste perfil e aí fui nesse link que está aqui na bio. O que é esse projeto? É um projeto para formar desenvolvedores, Oséias? Isso mesmo. Porque hoje as pessoas, primeiro que nesse cenário... E é de graça? De graça. De graça porque esse modelo de negócio, você tem que achar pessoas com vontade de estudar. Hoje, achar pessoas com vontade de fazer as coisas já é um grande passo. Já é um grande passo. E a sociedade ela está mudando. Nós temos que entender que essa geração Z, quase que a geração alfa que está chegando aí, às vezes você pega, não sei, aqui em São Paulo, aliás, em São Paulo também. Alguns dias atrás eu estava vendo uma reportagem que sobrando mais de 1.000 vagas de garçom aqui em São Paulo. Então, existe... Pois por que está faltando? Será que não tem gente para trabalhar? As pessoas não querem mais fazer alguns ofícios. Elas querem fazer outras coisas. Então, quando você abre uma oportunidade para um menino aprender a fazer aquilo do qual ele nasceu na geração, uma geração tecnológica, vamos dizer assim, nasceu já com a tecnologia, eles vão entender com muito mais facilidade. Vocês vão fazer eles muito, muito mais felizes fazendo aquilo que eles estão fazendo. Então, realmente, sem dizer que não tem no mercado hoje. Na última estatística, já mais de 8 meses, não atualizou ainda, tinha um déficit no Brasil agora para 2025 de 513 mil developers. 513 mil programadores. Eu acho que é mais do que isso. Porque não tem programadores. Quem fala assim, eu estou investindo em inovação. Se está investindo em inovação e não está investindo na matéria-prima, que é a formação de developers, de programadores, desculpe, está falando muito e fazendo pouco. E aí qualquer pessoa tem uma idade, tem algum critério que pode se cadastrar aqui? Porque, olha, enquanto você falava, eu fui passando o site para os nossos telespectadores que acompanham com imagens. Então aqui, ó, próxima turma, preparamos estudantes e empreendedores para serem líderes em tecnologia. Tempo restante para o fim das inscrições. Está rolando a inscrição. Agora, inclusive, né? Está acontecendo agora. Isso, vai terminar em 6 dias. Legal. E aí aqui, ó, oferecemos preparo técnico em TI de forma presencial e gratuita. Em que local acontece as aulas? Lá em Ponta Grossa. É lá no Paraná. É lá no Paraná, na cidade de Ponta Grossa. Vocês estão criando lá em Ponta Grossa um centro para formação de desenvolvedores, de devs. Ela é um braço da Lion Startups. Sim. Porque é um prédio de 5.000 metros quadrados, que eu criei lá, é um venture built, na verdade, é uma empresa que vai, é um ecossistema que pega desde a ideação, desde captar recurso, seed, pré-seed, VC, os venture capital, enfim, estruturar a ideia, tudo isso, governança, departamento jurídico, estruturação jurídica, tudo é feito por nós. Por isso que é uma venture built. Só que para isso é importante nós formar os developers também, porque nós precisamos captar boas ideias, estruturar pessoas para que nós possamos crescer. Então,
a formação de pessoas, ninguém assina algum contrato de fidelidade. Olha, você vai se formar com a gente. Vai ter que trabalhar. Não podemos fazer isso. Eu acho que a liberdade das pessoas é uma coisa muito importante. Mas é normal que nós consigamos reter pelo menos 90% dessas pessoas para ficar conosco. Pô, eu ia te perguntar se 1 ou 2 acabam ficando. 90%? Fica bastante. Claro que nem todos. De 170, a gente vai tirar de lá programadores bons, assim, que vai poder usar uns 60, mais ou menos. Esses você já contrata? Já contratamos, já. Muito legal. Já desce para trabalhar Já fica ali da empresa mesmo. Pô, mas que legal. Muito, muito bacana. Olha, estamos aqui meio que na reta final da nossa conversa. Você que está chegando agora, né, vai ter a chance de rever quantas vezes quiser. Depois a gente faz um corte só dessa entrevista. Fica aqui no nosso canal no YouTube. Eu quero reforçar o pedido do like. O pedido da sua inscrição aqui. Somos 355 mil no canal do TC. Vamos rumo aí aos 400 mil inscritos. E o like, você sabe que é fundamental, né? Eu tenho visto aí um aumento no número de likes no nosso programa, no nosso Olá Investidor. Isso é bem importante. Então, obrigado você que já deixou o like. Se você ainda não deixou, vamos juntos nessa. Quero falar sobre os seus 3 livros. Deixei aqui separado e eu fui por ordem cronológica. Do primeiro lançamento... São 3 livros, né? Pro último. Tá saindo o quarto agora. Tá saindo o quarto agora? Tá. Então peraí, vamos falar do quarto no final, que eu não tava sabendo desse quarto livro. Olha, Gestão Fácil foi lançado em 2019. Multiplique seus negócios com uma estratégia para gerar facilidades e operar de maneira ágil em todas as pontas da sua empresa. Acho que quando um empreendedor lê isso aqui e fala, é só isso que eu quero, Oséias. É isso que eu quero. É tudo que eu preciso. Gestão fácil é tudo que eu preciso. Quero operar com facilidade, né, em todas as vertentes do meu negócio. De onde surgiu a ideia para fazer esse livro e o que você pretende oferecer aos seus leitores com esse material, Oséias? Quando eu lancei o livro Gestão Fácil, é porque eu estava estruturando a Odonto Excelência de uma forma muito mais profissionalizada. E eram as minhas dores. Porque quando a gente vai buscar, aquele tempo eu já falava, em 2019, a tecnologia já era algo extraordinário, hoje em 2025, muito mais ainda. E eu já falava sobre tecnologia nas entrelinhas. Porque a gente ouvia muito empresário dizendo assim, olha, quem não trabalha pelo menos 12 horas por dia não vai ter sucesso. Eu acredito que quando está estruturando um negócio é necessário trabalhar 12 horas por dia. Mas se alguém dizer que trabalha a vida toda 12 horas no operacional de uma empresa, ele não vai ter sucesso. Porque sucesso é equilíbrio da vida. Tem que ter tempo para a família, para a saúde, para os filhos, para um esporte, para os amigos, uma vida espiritual. É necessário nós termos isso. Então esse equilíbrio ele é muito importante. Mas como que a gente faz para ter equilíbrio? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos... deixar de fazer as coisas com atitude irresponsável? Claro que não. É você treinar time, é a gente preparar gaps, tecnologia para a empresa, é nós gerar facilidade para as nossas empresas. O empresário ele busca facilidade, eu já falei isso aqui. Nós precisamos fazer isso. Tem que trabalhar a vida toda na base da confiança. Olha, é impressionante. Às vezes eu estou no palco, tem 1000 pessoas. Quando eu digo não se conduz uma empresa na base da confiança, mentalmente, acho que ali, espiritualmente, lá, eu perco 900 pessoas. Porque a palavra confiança é um clichê, é uma palavra romantizada, muito, muito legal, né? Olha, eu não trabalho com quem eu confio. Caramba, eu tenho uma empresa hoje que emprega só dentro do Brasil umas 20 mil pessoas. Como que eu vou confiar em 20 mil pessoas? Então é o seguinte, eu criei um método que chama-se Quem Sou Eu Dentro do Nós. Eu controlo pessoas. Pessoas são... Não que você controla pessoas para que você queira punir pessoas, muito pelo contrário. Aliás, na vida, a gente quer achar o culpado no erro. No acerto, nós queremos a coletividade. Nós fizemos isso. Agora, quando erra, quem foi que errou? Não é assim? É. E eu acho que é muito mais inteligente, é muito mais bacana quando você tenta achar o culpado da assertividade. Porque você pode homenagear, você pode honrar, você pode trazer essa pessoa como exemplo. E eu trago dentro desse livro, do livro Gestão Fácil. Muito legal. Isso é muito legal. Ó, ficaria mais algumas horas aqui, hein? Segundo livro, Negócio Escalável. Foi esse vídeo que eu vi do Celso Portiolli com você. Quando você lançou esse livro aqui, Negócio Escalável.
em março de 2022. Como transformar a sua ideia em uma startup bem-sucedida. Aí aqui já é uma outra proposta diferente daquele livro de 2019, Gestão Fácil, não é, Eusébio? Isso, porque quando começou a crescer a minha rede de clínicas, a franquia começou a crescer, as pessoas olhavam para mim como o salvador da pátria. Como que você fez, né? Como que eu faço para crescer o meu negócio? Então eu escrevi o livro Negócio Escalável, por quê? Porque eu quis ensinar as pessoas como fazer para escalar os seus negócios. Então foi por esse motivo. Boa. E, em geral, as pessoas estão te procurando mais pelo livro Gestão Fácil, de 2019. Eu adorei esse aqui. Aliás, só para voltar nesse livro, porque o comecinho diz assim, ó: embora existam diversos perfis de empresários, há uma característica comum a todos eles: não dormem. Verdade. Tem muito empresário que perde o sono mesmo. E eu gostei muito do que você falou. A questão não é você dormir 2 horas por noite, trabalhar 12, 18 horas. Trabalho 12 horas todos os dias. A questão é o período da sua vida que você se dispõe a fazer isso. Porque se essa for toda a sua vida, alguma coisa está errada. Né? Assim, você não está saindo do lugar. As pessoas te procuram mais hoje por esse livro, Gestão Fácil, pelo livro Negócio Escalável, que você tem total legitimidade para falar a partir do que você conseguiu fazer com a Odonto Excellence, ou pelo lançamento mais recente. Eu assisti a sua entrevista ao Danilo Gentili do The Noite lá no SBT. Empreenda pelos princípios bíblicos. Como usar a fé e os princípios cristãos para alcançar sucesso nos negócios e gerar um impacto positivo. Esse livro é o mais recente dos 3, né? Isso. As pessoas estão te procurando atualmente mais por esse livro, já que ele é o mais recente, e ele traz um tema que é um tema que me chamou muito a atenção também, que é essa questão do empreendedorismo e da religiosidade, da fé, dos princípios bíblicos nos negócios. Vamos lá, veja bem, eu decidi lançar esse livro de comum acordo com a editora Gente, que é a editora onde eu sou escritor, de uma forma muito filosófica, até mesmo porque no Brasil era 86%, hoje na última estatística é 89% do país são pessoas cristãs. Se são pessoas cristãs, católico ou protestante, evangélico, são pessoas que seguem a mesma Bíblia. Isso, né? Que acreditam em Cristo. Exatamente, que acreditam em Cristo. Então, quando a gente traz a Bíblia, um livro milenar, que tem uma riqueza muito grande, de um acervo muito grande de conhecimento para as nossas vidas, eu acho que a gente consegue trazer aquilo que serve para todos, para todas as pessoas. E quando a gente trabalha essa linha mais espiritual das pessoas, ele se sente mais confortado. E a gente mostra o tanto que a Bíblia ela é inteligente. Porque, por exemplo, nós estamos falando sobre tecnologia, correto? Sim. Há muito mais de 3.000 anos atrás, muito antes de Cristo, lá no Antigo Testamento, Deus fala com Daniel. Daniel, você encerra as últimas palavras desse livro e nos últimos tempos o homem correrá de um lado para o outro e a ciência se multiplicará. Hoje a ciência do empreendedorismo, a ciência da saúde e ciência de tudo se multiplica. Então, e foi falado isso lá atrás. Quando nós pegamos o próprio Cristo, antes de fazer a ascensão aos céus, ele disse o quê? Ele olhou para os seus discípulos e disse: vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Mas por que ele falou isso? Porque não era o momento. As pessoas não estavam preparadas, a sociedade não estava preparada. Não era a incompetência de Cristo. Então o mundo ele está se preparando, ele está mudando, está evoluindo, e nós precisamos acompanhar esse crescimento. Eu imagino que se Cristo olha para a gente hoje e fala assim: nossa, que caramba, que massa. Eu falei que esse povo ia fazer coisas muito mais legais do que eu fazia. Né? Só que ao mesmo tempo, nós olhamos em Romanos 12,6 que diz assim: e Deus que traz à existência as coisas que ainda não existem como se já existisse. Cara, existe alguma frase no mundo que define inovação mais do que isso? Porque a inovação, ela está na mente de alguém. Quando você materializa ela passa a ser novidade, não mais inovação. Agora, olha só, e Deus que traz à existência algo que ainda não existe, como se já existisse. É mais ou menos o seguinte: quando lá Napoleão, esses caras todos estavam andando em cima de cavalo, Deus já estava falando no iPhone 15, iPhone 16, entendeu? Deus já estava andando com o carro da Tesla sem motorista, porque ele traz à existência as coisas que não existem como se já existisse.
Esse é o princípio da inovação dentro da Bíblia. E aqui eu passaria mais algumas horas descrevendo para você o quanto que os conhecimentos milenares da Bíblia podem nos ajudar a empreender. E aqui, eu acho legal a gente falar sobre isso também, porque muitas vezes, quando a gente fala a respeito do cristão que está tentando fazer algo, está lutando para conseguir o seu espaço, pode passar a sensação, para quem está acompanhando, e você falou, né, quase 90% do Brasil se declara cristão, ou seja, acredita em Cristo, que é aquela pessoa que vai ser sempre a mais bobinha, a que não vai querer arrumar confusão, a que vai dar outra face, a que você vai passar em cima dela. E não é nada disso. Nada disso. Ao contrário disso. Né? É uma pessoa que ela vai usar os princípios bíblicos no sentido de não pisar em cima da cabeça de ninguém, mas vai seguir esses princípios para conseguir também o seu espaço. Né? Você fala aqui como usar a fé e os princípios para alcançar o sucesso nos negócios. Então, eu achei muito legal essa dinâmica que você trouxe, a escolha desse tema, a fim de mostrar que a gente está falando, no fim das contas, a respeito de competência. Sim. Né? Porque quais princípios vão entregar mais competência do que esses que você se propôs a colocar aqui no livro? Verdade. Pô, muito legal, Oséias. E agora você falou ainda a respeito de um quarto livro que está para ser lançado. Sim, é um livro que nós vamos falar sobre gestão de pessoas. Tá. É um tema que ficou para trás durante muito tempo e nós precisamos trazer esse novo panorama, essa nova forma de olhar para as pessoas. Agora, quando eu falo de pessoas, vamos pensar em colaborador, tá? Alguns dias atrás eu estava no palco, só para você entender, alguém me fez uma pergunta: Oséias, como você trata os teus colaboradores? Eu perguntei, os humanos ou robôs? Os robôs. Os quais quer saber? Ué, como assim? Eu falei, porque tem gente trabalhando e tem os robôs lá. Só que dá a impressão que gente você cuida. Os robôs da tua empresa você abandona. Não. São relacionamentos diferentes. Mas você tem que todos os dias estressá-los. Por isso que hoje em dia existem escritores americanos e filósofos falando que nós temos que se apaixonar pelo problema. Porque a solução, aliás, eu cresci ouvindo isso, né? Se apegue na solução porque o problema já existe. Caramba, se você tem um problema e você acha uma solução, a gente pode achar uma soluçãozinha assim. Mas se você continua dedicado, você pensando ainda como disse o apóstolo Paulo agora falando sobre a Bíblia, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pelo poder da mente, é o inconformismo. Caramba, eu acho que eu tenho uma solução maior. Você vai achar uma solução assim? Se você não abandona o problema, você pode achar uma solução? Uau! Então, e a gente faz isso com gente e também com as nossas ferramentas tecnológicas. Então, eu gostaria muito que viesse alguma coisa dentro desse livro dizendo humanos de mãos dadas com o robô. Agora, como fazer isso? Criar ambiente para as pessoas, onde as pessoas sejam hoje... Nós vivemos aí um tempo atrás os chamados pesquisa de clima dentro das empresas. E isso vem se aprimorando. Teve até leis recentemente que nós vamos ter que tomar alguns cuidados com os colaboradores humanos dentro da empresa que estão ficando adoecidos, né? Enfim, com depressão e tantas coisas. Como que nós vamos conduzir isso? Controlando tanto o trabalho humano quanto os robôs, entende? Será que os robôs vão substituir o humano? Eu tinha essa pergunta preparada para você. Já quer que eu responda agora? Manda bala. Então deixa eu te dizer uma coisa aqui. Há mais ou menos uns 8 meses atrás, a gente tenta ser meio profeta de inovação, é natural isso, de tendências no mercado, e a gente erra muito, né? E às vezes eu tenho vergonha do Oséias de 6 meses atrás. Que bom isso, né? Olha só, as pessoas me perguntaram assim, Oséias, a tecnologia vai substituir o humano? Eu fazia aquela impostação de voz, todo cheio de razão, e dizia, não, o humano será substituído por um outro humano que tenha as suas skills, mais habilidades melhores, enfim. Agora, recentemente, eu chego dentro da minha empresa, quando eu vou criar uma ferramenta de tecnologia, eu tenho um conceito assim. Se eu criar uma ferramenta de tecnologia e precisar eu contratar mais um colaborador, nasceu obsoleta. Se ela não precisar contratar mais ninguém e manter o mesmo time, ela é relevante. Se ela reduzir alguém, ela é excelente.
Zé, você quer dizer que você tem prazer de dispensar os colaboradores da sua empresa? Não. Ele vai fazer outra coisa. Porque o humano, ele está mudando a sua vontade. Tem muitas habilidades que ele não quer fazer mais, ele quer fazer outras coisas. Por isso que nós temos que estar antenados de querer gerar, fazer com que a tecnologia faça alguns trabalhos, muitos, centenas e milhares de serviços que era feito por humanos. E tem mais um princípio que diz assim, a escassez gera valorização. A abundância gera desvalorização. Enquanto nós tivermos pessoas que nós formos buscar no mercado, tiver pessoas para fazer aquele ofício que a gente pede de dentro da empresa, a gente não cria tecnologia. A gente só vai trazer tecnologia para aquele setor da empresa quando você não conseguir achar pessoas para fazer aquilo no mercado. Então essa é uma adaptação. Por quê? Porque tem o quê? Escassez. Quando nós olhamos, por exemplo, qual é o lugar do mundo que mais se desenvolve o agronegócio? Israel. Por quê? Porque lá nós temos um país extremamente pequeno, arenoso, um solo ruim, com falta de água, mas eles precisam comer. Lá nós temos, se não me engano, a cada 20 mil pessoas tem 1.400 startups. Por que eles fazem isso? Porque eles têm escassez. Por que no Brasil nós temos um pouquinho mais de dificuldade de criar as coisas? Porque tem abundante. Ontem choveu, hoje choveu, amanhã vem um sol. Tudo melhora. Nós temos a questão hídrica do Brasil é maravilhosa. Nós temos um país tropical que tem quase que as 4 estações equilibradas. Então nós temos abundância. Então hoje eu quero alertar os empresários que eles entendam também que essa questão do colaborador não querer mais fazer aquilo a gente não é brigar com o problema e dizer assim, geração de Nutella, sou geração nova, que não quer nada com as coisas. Calma, o mundo não é mais meu, é deles. Eu tenho 53 anos de idade. É dessa garotada que está chegando agora. Se eu quiser surfar essa onda, continuar por aqui, eu tenho que envelhecer com a mente renovável. Eu tenho que entender isso. E a forma de entender isso hoje é você realmente, se ele não quer mais fazer esse trabalho, esse ofício, ele não tem mais skills para isso, mata essa função dele, coloca robôs, coloca IAs, coloca tantas coisas que você vai fazer lá de tecnologia e leva ele para fazer outras coisas. Mas fazer o que, Zé? Inventa. Tem tantas coisas que podem ser feitas hoje, tem tantas frentes que a gente pode criar dentro das nossas empresas. Então, a minha visão com a tecnologia, o problema que estamos vivendo hoje é falta de nós realmente pararmos, respirar e entender qual é essa relação de humanos com os robôs. Oséias, eu quero agradecer muito a sua participação. Foi uma baita de uma conversa. A gente falou sobre a sua trajetória, sobre marketing, sobre posicionamento de marca e muito sobre tecnologia. E, sinceramente, esse tema de tecnologia me surpreendeu, porque eu não esperava que a nossa conversa fosse tratar tanto a respeito desse assunto. E achei espetacular quando você falou que a sua empresa, muito mais do que a área odontológica, ela é uma empresa de tecnologia. Isso foi sensacional. Parabéns pelo trabalho, muito mais sucesso para você. Vinícius. Boa sorte no lançamento do próximo livro e já está convidado para vir aqui a TC News divulgar também o próximo livro. Será um prazer. Viu, Oséias? Muito obrigado, querido. Quero agradecer ao trabalho da assessoria de imprensa, que ajudou nesse meio campo para a conversa sair do papel. E o agradecimento final, sempre mais especial, é a você, investidor e investidora que está aí do outro lado da tela e acompanhou mais uma edição do nosso podcast. Muito obrigado. O nosso compromisso semanal se renova. Terça-feira, eu te espero aqui de novo, sempre no mesmo bate-local, aqui na nossa TC News, no mesmo horário, a partir das 6:30 da tarde. Um grande abraço, até lá. Tchau.